Hold up. Yeah. Swirl. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Informática Descomplicada. Essa é a primeira videoaula de uma série de 3 videoaulas que estaremos introduzindo no canal. Hoje iremos aprender a primeira parte de como montar um drone. Vai ser uma aula bem teórica e estaremos ensinando os princípios e características de como montar um drone. A segunda aula será uma aula um pouco mais prática, nós estaremos vendo um pouco das peças que iremos utilizar para montar esse drone. E a terceira aula vai ser uma aula mais de configuração e montagem do drone. Então vamos lá, vamos começar com a primeira aula. Eu preparei aqui para vocês um PowerPoint básico com características, princípios e funcionamentos de um drone. Para quem não sabe o que é um drone, é um equipamento capaz de voar, sendo manobrado através de um controle remoto ou se baseando em sensores de altitude e GPS. Pode ser capaz de se autocontrolar, executando tarefas autonomamente. Quais são os principais componentes de um drone? Como podemos ver aqui nesse diagrama que eu montei para vocês, temos a central de controle, que no caso é a controladora, é como se fosse a placa-mãe do drone. É o que manda todos os comandos para o drone e faz ele ser monitorado. O que é o rotor? O rotor são os motores. Temos também um ESC. O ESC, no caso, é o que controla os motores. Ele que determina a velocidade que os motores vão girar e equilibra a velocidade de rotação dos motores. Temos aqui a bateria de LiPo, que é o que manda a energia para todos os componentes aqui do circuito. Temos o distribuidor de energia, que é o que distribui a energia que vem da bateria para o ESC, para a bateria e para todos os outros componentes do circuito. O frame é a carcaça do nosso drone. Temos o rádio controle. Como que funciona o rádio? Ele tem um rádio e tem o transmissor. O rádio ele vai enviar todas as comunicações para o drone e é ele que vai controlar todos os comandos do drone, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita. E temos as hélices. Nós temos dois tipos de hélices, a hélice CW e CCW. Uma gira no sentido horário e outra gira no sentido anti-horário. Tá aí o grande segredo do drone. Então duas hélices vão girar no sentido horário e duas hélices vão girar no sentido anti-horário, conforme eu vou mostrar para vocês aqui no diagrama. Vamos agora falar um pouquinho de cada componente. Vamos começar aqui pela central de controle, que como eu já disse é a placa-mãe do drone. Então a função da central de controle é estabilizar o equipamento, acionando de maneira independente os motores. A central de controle se baseia em um microcontrolador, acoplado em um módulo acelerômetro giroscópio. Esse acelerômetro giroscópio determina a inclinação do equipamento, informa o microcontrolador qual, através da execução de um software, corrige a inclinação, aumentando ou diminuindo a potência dos rotores. Então é ele que é responsável por fazer todo o equilíbrio do drone. Então, por exemplo, se o drone está puxando um pouquinho para a esquerda ou para a direita, ele vai estabilizar o drone. Temos os rotores. Os rotores nada mais são que os motores. Então eles que criam empuxo para o drone voar. E tratam-se de motores do tipo sem escovas, ou seja, brushless. Geralmente a gente vai ver muito esse nome, brushless. São motores utilizados principalmente em drones. E um motor, por exemplo, se baseia pelo parâmetro de kVs. O kV é a quantidade de revoluções do motor por minuto, ou seja, a quantidade que esse motor gira por minuto. Então, se o motor tem 2.280 kV e uma tensão de 10 volts, ele será capaz de girar 2.280 vezes 10, ou seja, 22.800 vezes. Quanto maiores os kVs do motor, mais altos são as estabilidades do drone. Vamos falar um pouquinho agora do ESC. O que é o ESC? O ESC é Electronic Speed Control. É um circuito que é acionado pelo microcontrolador, ou seja, pela placa distribuidora de energia e pela placa controladora, placa-mãe do drone. Ele vai conectado diretamente à bateria e ele regula a tensão
dos motores, ou seja, ele que vai ser o responsável por alimentar os motores e ele que vai controlar a velocidade de rotação dos motores. A bateria. As baterias utilizadas em drones são baterias de polímetro de íons de lítio, ou seja, LiPos. Essas baterias são mais seguras e menos agressivas ao meio ambiente. Os parâmetros que especificam a bateria de lítio são o número de células, como podemos ver aqui, por exemplo, nesse slide, temos uma bateria de 2.2 mA, a capacidade de armazenamento de energia e a capacidade de corrente de uma energia. Então, quando você for montar um drone, você tem que ficar bem atento a isso, porque a bateria é um componente muito importante para a montagem do drone. O número de células da bateria. Então, a bateria consiste em um arranjo de células. Para drone, o número de células vai de 1 até 6, ou seja, nós temos baterias de 1S até 6S. Cada célula da bateria apresenta uma tensão nominal de 3,7 volts. Assim, uma bateria de 3S apresenta uma tensão nominal de 3 vezes 3,7 volts, ou seja, 11,1 volts. Uma bateria de 4S possui uma tensão de 4 vezes 3,7 volts, ou seja, 14,7 volts. Então, quando a gente for montar um drone, a gente tem que ficar bem atento a isso. Se a gente for montar um drone com um motor mais robusto, um equipamento mais robusto, nós temos que prestar atenção na bateria. Não adianta a gente colocar uma bateria de 2S, que essa bateria não vai dar conta. Então, quanto mais robusto for os nossos componentes, mais robusto tem que ser a nossa bateria. O armazenamento de energia da bateria. A capacidade de armazenar energia de uma bateria é dada pela unidade microamperes. Então, por exemplo, uma bateria de 3S de 2.200 mA possui uma quantidade de energia elétrica armazenada de 11,1 volts, ou seja, 2,2 amperes vezes 60 vezes 60 segundos, que é igual a 87.912 joules. Quanto maior a capacidade de armazenamento de energia, maior a massa da bateria e mais tempo ela dura, para condições semelhantes à potência requerida. Ou seja, quanto mais miliamperes for a bateria, quanto mais S for a bateria, mais tempo de duração ela vai ter. Uma bateria 3S em um drone tipo de voo médio, ela dura cerca de 20 minutos. E quanto mais S a bateria tiver, que no máximo é até 6, mais tempo de voo o drone vai conseguir fazer. Capacidade de corrente da bateria. Então a corrente da bateria é dada pelo parâmetro C. Assim, por exemplo, uma bateria de 2.200 mA com parâmetro de descarga de 20C é capaz de fornecer ao circuito corrente da bateria uma corrente maior do que aquela que se suporta nominalmente. Então, o quanto de corrente será drenado de uma bateria depende fundamentalmente da potência requerida. No caso do projeto do drone, das especificações dos motores. Então, a gente precisa pegar o motor e fazer o cálculo para verificar quanto que essa bateria vai ser capaz de gerar. Vamos falar um pouquinho agora aqui do distribuidor de energia, que é um componente importante e ele tem a função de distribuir a tensão da bateria para os ESCs. Então ele vai pegar a energia que vem da bateria e vai distribuir para os ESCs e para os motores. Ele é 5 volts. Vamos falar um pouquinho do frame. A gente tem vários tipos de frame no mercado. E o frame é nada mais do que o suporte que sustenta todos os elementos do drone. Pode ser confeccionado em vários materiais, como MDF, ABS, fibra de carbono, alumínio ou mistos. E tem as partes principais que são o corpo, o trem de pouso, os braços e os protetores de hélice. Nada mais é do que a carcaça do drone. O radiocontrole. O radiocontrole é composto de duas partes. Ele tem o transmissor e o receptor. A escolha do rádio depende de quantos dispositivos se pretende controlar no drone. O número de dispositivos implicará no número de canais necessários. E por padrão, a frequência de operação, tanto do transmissor quanto do receptor aqui no Brasil, é de 2,4 GHz. Temos também a hélice. A hélice é muito fundamental na escolha de um drone, na montagem de um drone. E para o bom desempenho de um drone,
os parâmetros que diferem as hélices são basicamente 4. O diâmetro do furo para o eixo do motor, o comprimento, o passo e a quantidade de passo. O diâmetro do furo da hélice. Este parâmetro é mostrado na figura, como podemos ver aqui. Ele deve estar de acordo com o eixo do motor que você escolher. Então, quando a gente comprar o nosso motor, nós temos que verificar o tamanho do eixo. E o tamanho do eixo tem que bater com o tamanho do diâmetro do motor. Então a escolha da hélice sempre tem que ser feita depois que você escolher o motor. Algumas hélices são acompanhadas de adaptadores, que são essas pecinhas aqui no canto, como vocês podem ver. Então essas hélices elas cabem praticamente em todos os motores, mas é bom ficar bastante atento a isso. Temos também o comprimento da hélice. O que é isso? Quanto maior o valor de comprimento, maior será o empuxo proporcionado pela hélice, porém maior será o torque aplicado ao motor, aumentando seu esforço, sua temperatura de operação e consumo. Uma hélice de comprimento subestimado reduzirá o rendimento do motor e fará com que ele trabalhe em uma velocidade maior. Ou seja, se você comprar um motor muito pequeno e não verificar se esse motor é compatível com essa hélice, pode ser que você esteja estragando o motor. Por quê? Se a hélice for muito maior do que é permitido utilizar no motor, pode ser que aqueça o motor e queime os esques. Então a gente tem que ficar atento a isso quando a gente for comprar a hélice. Tem que ser uma hélice que se adeque ao tamanho do motor. O passo da hélice. Isso é uma dúvida bastante importante que bastante gente tem. O passo corresponde à distância percorrida pela hélice durante uma revolução completa. Então, quanto maior o valor do passo, maior será o empuxo proporcionado pela hélice. Porém, maior será o torque aplicado ao motor, aumentando seu esforço, sua temperatura de operação e consumo. Uma hélice de passo subestimado reduzirá o rendimento do motor e fará com que ele trabalhe em uma velocidade maior. Isso é uma dica bastante importante. Quando a gente comprar um motor, a gente tem que ir lá no manual do motor, nas especificações do fabricante, e verificar quais são os tipos de hélice recomendada para esse motor. Se a gente comprar uma hélice muito maior ou muito menor, pode prejudicar o rendimento do motor, superaquecendo e até queimando o motor. Quantidade de pá das hélices. No mercado atualmente nós temos dois tipos de pá. Na verdade 3. Nós temos com 2, 3 e 4 pás. Quanto maior o número de pás, maior será o empuxo proporcionado pela hélice. Porém, maior será o torque aplicado ao motor, aumentando seu esforço, sua temperatura de operação e consumo. Então, novamente, nós temos que verificar no manual do fabricante qual é o máximo de pás que nós podemos utilizar nesse motor. Se nós utilizarmos uma hélice com 3 pás e o motor só suportar 2, nós podemos efetuar superaquecimento nos motores. Isso pode gerar danos aos esques, aos motores, queimar tudo, entendeu? Sentido de rotação das hélices. Está aí um problema que muita gente tem quando vai montar um drone. Então, em um drone, as hélices não giram no mesmo sentido. Isso acontece para balancear o drone. Então, as hélices giram no sentido horário, que são as clockwises, CW, e tem as hélices que giram no sentido anti-horário, que são as counterclockwise, CCWs. Para identificar se uma hélice é do tipo CW ou CCW, basta verificar se a letra impressa nela é R, que significa CW, ou P, CCW. Então, conforme podemos ver aqui no diagrama, duas hélices têm que girar no sentido CW, como podemos ver aqui, essa e essa giram no sentido CW. E duas hélices vão girar no sentido CCW, que são essa e essa. O drone é em formato de X, como podemos ver aqui. E caso as hélices não estejam nesse formato aqui do diagrama, o drone não vai subir. Ele vai capotar, ele vai virar de cabeça para baixo, mas subir ele não vai ter estabilidade. Aqui nós podemos ver um exemplo de hélices. Temos a CW e a CCW. Esse foi o princípio mais ou menos dos drones, para vocês entenderem mais ou menos como funcionam as características, princípios e funcionamentos. E na próxima videoaula estaremos mostrando as peças que estaremos utilizando para montar o drone. Caso tenha alguma dúvida, podem estar escrevendo aí no comentário, estarei respondendo. Agradeço a todos por terem assistido a videoaula. Obrigado e até a próxima.